Você sabia que a distribuição pode afetar mais a toxicidade de uma substância do que muitos processos, como a eliminação ou a absorção? Então fica nesse vídeo que você vai entender como é isso. Olá pessoal, meu nome é Fábio Michelotto e estamos aqui para mais um vídeo no canal Sinap. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos da distribuição que podem influenciar na toxicidade de substâncias químicas. Mas antes de começarmos, por favor, não se esquece, clica no botão do joiômetro. É assim que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas. E se você está achando legal essa playlist, se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente. Segue para o vídeo então. A distribuição é o processo que ocorre após a absorção. Então agora vamos partir do princípio que a nossa substância em estudo ela já está na circulação sanguínea. Aqui eu coloquei a nossa famosa droga X, né? Quem é meu aluno sabe que eu uso muito essa droga X. Essa droga X ela serve para muita coisa, ela causa muito tipo de toxicidade. Então a nossa droga X está representada em amarelo aqui dentro da nossa circulação. E em verde eu coloquei a representação da albumina. A albumina é uma das principais proteínas que fazem o transporte de substâncias dentro da circulação sanguínea. No geral, ela é uma das principais proteínas da nossa circulação sanguínea. Existem outras proteínas que fazem o transporte? Sim, existem, mas a albumina, sem dúvida, é a que tem maior relevância. Então, vou utilizar ela como exemplo. E quando nós observamos essa imagem, nós podemos perceber que existem duas situações relevantes aqui do fármaco na circulação sanguínea. A primeira é aquele que ele está circulando livre no sangue, e a segunda é aquele que o fármaco está circulando ligado à albumina. Então, nós temos aqui um complexo fármaco-albumina. Qual é a importância disso? Nós sabemos que o fármaco que está ligado à albumina ou a substância química que está ligada à albumina, ela não tem efeito e não pode ser biotransformada. Por quê? Porque essa substância aqui, para ela exercer o seu efeito, ela precisa atravessar a barreira do endotélio e chegar ao seu local de ação. Vamos supor uma droga de abuso que atua no sistema nervoso, ela precisa chegar até o sistema nervoso. E ela não consegue fazer isso estando aqui porque a albumina é uma proteína muito grande, ela não atravessa a barreira do endotélio. Em compensação, o fármaco livre, que é uma substância muito menor, ele consegue atravessar essa barreira mais facilmente. Ele pode então chegar ao seu local de ação. Então entendemos que substâncias livres podem produzir efeitos, serem biotransformadas ou serem excretadas. Substâncias ligadas à albumina não conseguem exercer o seu efeito. As substâncias, então, podem ter variadas taxas de ligação às proteínas plasmáticas. Algumas substâncias podem andar fortemente ligadas à albumina, enquanto outras substâncias podem andar fracamente ligadas à albumina. Podemos entender que essa taxa de ligação às proteínas plasmáticas influencia no efeito. E para explicar isso melhor, eu montei uma tabelinha aqui para você entender. Vamos lá, peguei como exemplo a droga X, né, a nossa droga X aqui, deixa eu mostrar com o cursor aqui, que ela tem uma taxa de ligação de 90% às proteínas plasmáticas. A porção livre da droga é aquela que vai fazer o efeito. Ou seja, nesse caso aqui, a droga X ela tem 90% ligado, 10% livre. Então, esses 10% que estão livres são responsáveis pelo efeito. No caso da droga Z, nós temos então 30% ligado e 70% livre. 70% que está livre é responsável pelo efeito. Eu quero colocar uma situação hipotética aqui onde, concomitantemente à droga X, possa estar acontecendo a administração de uma droga Y, que tem uma taxa de ligação alta às proteínas plasmáticas, uma taxa de ligação aqui de 85%. Nesse exemplo hipotético que eu estou colocando, quando a droga Y é administrada na presença da droga X, então a taxa de ligação da droga X cai para 80%. E a mesma coisa acontece se a droga Y for administrada com a droga Z. A taxa de ligação cai para 20%. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: aparentemente, quando você olha uma redução de ligação de 90% para 80%, é muito pouco. Né? Você pensa, isso pode não influenciar no efeito. Se você olhar pelo outro lado, aqui você tinha apenas 10% de droga livre que era responsável pelo efeito. Aqui você passa a ter 20% de droga livre que é responsável pelo efeito. Então você tem o dobro de droga livre
Agora, ou seja, você pode ter um aumento no efeito. Agora, se você olhar em comparação aqui com a droga Z, que aqui você tinha 70% de droga livre, 30% ligada, 70% livre, e agora você passa a ter 80% livre, 20% ligado, você não tem um acréscimo muito grande no efeito. Então, as drogas que andam fortemente ligadas às proteínas plasmáticas, ou seja, aquelas que têm altas taxas de ligação às proteínas plasmáticas, elas podem sofrer aumento no seu efeito em caso de administração concomitantemente de drogas que também tenham alta taxa de ligação, como é o exemplo aqui da droga X sendo administrada concomitantemente com a droga Y. Quais fatores biológicos podem influenciar na distribuição, além da taxa de ligação às proteínas plasmáticas? O débito cardíaco. Quanto maior o débito cardíaco, maior a circulação e, consequentemente, maior a distribuição dessas substâncias químicas pelo organismo. Quanto maior o fluxo sanguíneo de um órgão, maior a massa de droga que vai chegar até ele. Órgãos muito irrigados, como cérebro, coração, pulmão, rins, são órgãos que vão receber maior aporte de droga em comparação a órgãos menos irrigados, como estômago, ossos. Permeabilidade capilar no local. Quanto maior a permeabilidade dos vasos sanguíneos, maior a passagem da droga. E o volume tecidual, ou seja, o volume e o tamanho deste tecido. Alguns fatores físico-químicos também podem influenciar na distribuição dessas substâncias, como, por exemplo, a afinidade com o tecido. Algumas substâncias têm afinidade com um tipo de tecido ou outro, e elas podem formar depósitos. Um exemplo muito clássico disso é uma substância chamada tetraciclina, que é um antimicrobiano muito utilizado na terapêutica, e ele tem afinidade com o cálcio. Então, esse antimicrobiano, ele tende-se a depositar nos ossos. Por isso que tetraciclinas não podem ser administradas para crianças em fase de crescimento, pode causar uma formação no osso e na dentição. Outro fenômeno importante que também tem a ver com essa afinidade é a redistribuição. Algumas substâncias elas ficam depositadas em alguns comportamentos, como por exemplo anestésicos, que podem ficar armazenados na gordura corporal. Eles formam um depósito nessa gordura corporal e depois eles começam a ser redistribuídos, ou seja, quando tem uma diminuição da concentração sanguínea dessa substância, eles saem da gordura corporal e voltam para a circulação. Esse é o fenômeno que nós chamamos de redistribuição e pode ter algumas implicações clínicas. Alguns metais também têm essa característica. O chumbo tem muita afinidade pelos tecidos com cálcio e quando tem uma diminuição na concentração dele na circulação, ele sai do cálcio e volta para a circulação. O pH do meio também pode influenciar na distribuição. Presença de outras drogas e substâncias, como nós vimos ali no caso da afinidade pelas proteínas sanguíneas, e a presença de barreiras. No caso aqui temos duas barreiras que são importantes para falarmos. A barreira hematoencefálica, né, a sigla dela BHE, e também a barreira hematoplacentária. A barreira hematoencefálica é a barreira que protege o sistema nervoso central contra a entrada de substâncias. Então, as substâncias que conseguem permear a barreira hematoencefálica são substâncias geralmente lipossolúveis. Já a barreira hematoplacentária é aquela que vai proteger o feto contra outras substâncias químicas. Substâncias que conseguem penetrar a barreira hematoplacentária podem exercer efeitos no feto. Substâncias que não conseguem penetrar essa barreira têm menor probabilidade de exercer algum efeito no feto. Quando falamos em distribuição, uma coisa muito importante para debatermos é o volume de distribuição, que é o parâmetro que vai indicar a extensão da distribuição de uma substância. Nós sabemos que quanto maior o volume de distribuição de uma substância, mais distribuída ela está pelo organismo. E como que nós calculamos o volume de distribuição? Então, olha só, temos que pensar o seguinte: existe uma concentração dessa substância química no plasma, que nós vamos chamar ela de C, e existe a dose que foi administrada. O volume de distribuição é dado pela seguinte equação: volume de distribuição é a dose dividido pela concentração. Então, o volume de distribuição é o volume hipotético que você precisaria de líquido em um determinado órgão, um determinado tecido, para que ele tivesse a mesma concentração sanguínea em função de uma dose.
Eu sei que esse conceito parece um pouco complicado, mas eu vou produzir um vídeo chamado Métodos e Medidas em Farmacologia e Toxicologia, que ele vai ser mais útil para nós entendermos. Usei como referência os livros habituais Fundamentos de Toxicologia, do Seis Yoga, Fundamentos em Toxicologia de Casaré e Dou, a Toxicologia Forense, do Daniel Dorta, e o Toxicologia Forense, do Ricardo Jorge. E também utilizei os livros de farmacologia que muitos nos auxiliam nesse entendimento. As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman Gilman e farmacologia de Hang Daly. E se você chegou até aqui, não se esquece de clicar no botão do joiômetro, se inscreve no nosso canal. Manda um comentário, fala se você está gostando ou se você não está gostando. Dá sugestão de vídeo pra gente, assim que possível a gente vai produzindo os conteúdos que forem relevantes. Grande abraço, até o próximo vídeo.